Você já parou para pensar por que, mesmo cercado de pessoas, às vezes se sente invisível? A vida parece um palco em que todos exibem conquistas. Mas dentro de você existe uma pergunta que insiste em ecoar. Será que eu tenho valor de verdade? Essa é uma questão que atravessa gerações e que nem o dinheiro, nem o sucesso, nem os aplausos conseguem responder. E talvez seja exatamente essa dúvida que esteja impedindo você de viver plenamente o que foi criado para viver. Mas e se eu te disser que existe uma resposta clara, poderosa e totalmente diferente daquilo que o mundo tem pregado? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir que o seu valor já foi declarado antes mesmo de você nascer. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como enxerga a sua vida. Então já se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa jornada é o começo de uma transformação real. Desde o ventre, cada detalhe do seu ser foi cuidadosamente planejado por Deus. Nada em você é obra do acaso, nada foi feito de forma improvisada. Assim como o oleiro molda o barro com paciência e precisão, o Criador moldou cada traço seu. Você não é fruto de um erro, mas resultado da perfeita intenção de Deus. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 está escrito: Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Talvez você já tenha se comparado com outras pessoas e pensado que não é suficiente. Essa é a mesma armadilha que muitos viveram antes de você. Moisés, por exemplo, dizia que não sabia falar bem e achava que não seria capaz de liderar. Ainda assim, Deus o escolheu para libertar o povo da escravidão. Assim também acontece com você. O Senhor te fez com algo especial que ninguém mais tem. A singularidade que você carrega não pode ser medida pelos olhos humanos. Davi não tinha aparência imponente aos olhos de seus irmãos, mas foi ungido rei porque Deus olhava para o coração dele. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 está escrito: O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Assim acontece com você. Enquanto o mundo olha à superfície, Deus enxerga sua essência. Olhe para a criação e perceba: não existe uma estrela igual a outra, e todas brilham no céu. Da mesma forma, você foi colocado aqui com uma identidade exclusiva. Sua voz, seu jeito, até mesmo suas marcas contam a história de alguém tecido pelas mãos do Criador. É nessa autenticidade que mora o seu verdadeiro valor. Os discípulos de Jesus também eram diferentes entre si. Pedro era impulsivo, João era mais afetuoso, Tomé tinha muitas dúvidas. Mesmo assim, todos foram chamados para compor uma missão que transformaria o mundo. Você também faz parte dessa grande obra, trazendo características que só você pode oferecer. Quando você entende que foi criado de forma única, aprende a se libertar das comparações. Isso não significa arrogância, mas consciência de que não precisa ser cópia de ninguém. Esther também descobriu que tinha sido colocada no palácio para um tempo específico, e através dela, Deus trouxe livramento para o povo. Assim como Esther, você também está no lugar certo, na hora certa. Reflita nas batalhas que já enfrentou. José foi vendido por seus irmãos, lançado na prisão injustamente, mas nada disso anulou o propósito de Deus. Ao contrário, cada dor o preparou para ser governador do Egito. Do mesmo jeito, as experiências que você já viveu moldaram quem você é hoje, e não foram em vão. Haverá dias de insegurança, porque todos enfrentam isso. Elias, depois de um grande feito, pediu a Deus para morrer. Tamanha era sua angústia. Mas o Senhor o levantou, restaurou suas forças e renovou sua missão. Assim como fez com Elias, Deus também pode renovar você, mostrando que suas marcas não diminuem o seu valor. E talvez seja justamente nesse entendimento de que você não é um erro, mas parte de um plano intencional, que tudo começa a mudar. Se foi Deus quem te formou, então não faz sentido medir seu valor com a régua do mundo. E é nesse ponto que surge uma questão ainda mais profunda. Afinal, quem realmente determina o seu valor? O mundo muitas vezes julga pela aparência, pelos títulos ou pelo tamanho do sucesso de alguém. Mas Deus não mede o valor dessa forma. Ele vê além do que os olhos conseguem enxergar, alcançando as profundezas de quem você realmente é. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 está escrito: Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência exterior, porém o Senhor olha para o coração.
Talvez você já tenha se sentido pequeno por não se encaixar nos padrões da sociedade. As pessoas podem olhar para o que você veste, para o que você possui ou para aquilo que você consegue realizar, e decidir o seu valor com base nisso. Mas lembre-se de Gideão. Ele se considerava o menor da sua família, mas Deus o chamou de poderoso guerreiro. Aquilo que o mundo diminui, Deus exalta. Toda vez que você permite que a opinião do mundo defina quem você é, você entrega a chave do seu coração a quem não consegue enxergar os verdadeiros tesouros que existem dentro de você. Jesus mostrou isso claramente quando escolheu pescadores, cobradores de impostos e homens simples para serem seus discípulos. Enquanto outros viam pessoas comuns, ele via transformadores de histórias. E o mesmo acontece com você. É fácil acreditar que você vale menos quando as redes sociais exibem apenas imagens perfeitas e vidas extraordinárias. Mas a verdade é que esses filtros não definem a realidade. O seu valor não depende de curtidas ou de reconhecimento, mas do selo eterno de Deus sobre a sua vida. Isso sim é inabalável. Pense em Samuel quando foi ungir o próximo rei. Ele quase escolheu Eliabe por causa da aparência, mas Deus o corrigiu. Esse momento ensina que até mesmo líderes espirituais podem confundir a beleza exterior com a verdadeira essência. Se até Samuel pôde ser enganado, quanto mais você precisa se guardar de medir seu valor pelas vozes externas. Se alguma vez você já se sentiu invisível, lembre-se de Agar. Ela foi maltratada, rejeitada e esquecida pelas pessoas, mas Deus se revelou a ela como El Roi, o Deus que me vê. Esse mesmo Deus que viu Agar no deserto também vê você hoje, mesmo quando outros te viram as costas. Por isso, quando as vozes ao seu redor insistirem em dizer que você não é suficiente, escolha acreditar no que a palavra diz. Em Isaías capítulo 43, versículo 4 está escrito: Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Você é valioso não por aquilo que possui, mas por aquilo que Deus declara que você é. Os padrões do mundo mudam todos os dias, mas a verdade de Deus permanece para sempre. Aquilo que ontem era admirado, hoje pode ser desprezado, mas o amor do Senhor nunca falha. É por isso que ancorar sua identidade na aprovação do mundo é como construir uma casa sobre a areia. Ela não se sustenta. E talvez o maior desafio não seja apenas ouvir essa verdade, mas crer nela de todo o coração. Pois se o seu valor não está no que o mundo diz, então, onde ele realmente se encontra? Essa pergunta nos leva a algo ainda maior: a descoberta da sua verdadeira identidade. Talvez você já tenha se sentido perdido, sem saber exatamente quem é. Esse vazio de identidade é algo que o mundo tenta preencher com rótulos, títulos e comparações, mas nada disso é suficiente. Em João capítulo 1, versículo 12 está escrito: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É em Cristo que você encontra a verdadeira resposta sobre quem realmente é. Não é raro alguém viver buscando aceitação em lugares errados, tentando se moldar a padrões que mudam a cada dia. Mas quando você recebe Jesus, descobre que sua identidade não é mais construída pelo olhar do mundo, mas pelo olhar do Pai. Você deixa de ser apenas mais um e passa a ser chamado de filho amado. Veja a vida de Paulo. Antes era conhecido como Saulo, perseguidor da igreja, homem temido, mas em Cristo ele encontrou uma nova identidade, a de apóstolo que anunciava a verdade. Isso mostra que não importa o passado. Quando Cristo entra na história, ele redefine quem você é. Quantas vezes você já se perguntou: quem sou eu de verdade? A Bíblia responde essa pergunta com clareza. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito: Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Ou seja, em Cristo você não é um acaso. Você faz parte de um povo escolhido. Em Cristo, sua identidade não está ligada ao que você faz, mas ao que Ele fez por você. Isso significa que, mesmo nos dias em que você erra, continua sendo amado. Essa verdade liberta da pressão de ter que provar seu valor o tempo todo, porque já está declarado: você é filho. Pense em Jacó. Ele carregava o peso de um nome que significava usurpador, mas depois de um encontro com Deus passou a se chamar Israel, um novo nome, uma nova identidade. Assim também acontece quando você se encontra com Cristo.
Ele muda até aquilo que parecia estar marcado na sua história para sempre. Essa nova identidade traz segurança. Você não precisa correr atrás de aceitação, porque já é aceito pelo Criador. Você não precisa viver em busca de aprovação, porque já foi aprovado em Cristo. O Espírito Santo testifica em seu coração essa verdade. Você não é órfão, você é filho amado. E essa filiação traz privilégios. O mundo pode tentar te diminuir, mas em Cristo você se levanta como herdeiro das promessas. Em Romanos capítulo 8, versículo 17 está escrito: E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, tudo o que é dele também é compartilhado com você. E talvez seja nesse ponto que seu coração comece a entender que não precisa mais se perder em comparações ou viver à sombra da insegurança. Porque se em Cristo você descobre sua identidade, também descobre algo ainda mais profundo: o quanto vale diante de Deus. Quando você acha que não tem importância, lembre-se da cruz. Jesus não deu apenas palavras. Ele deu a própria vida em seu lugar. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que antes mesmo de você tentar merecer, Ele já havia decidido amar você até o fim. Não foi o ouro, não foi a prata, não foi nenhum tesouro terreno que pagou o preço da sua vida. Foi o sangue precioso de Cristo derramado na cruz. Isso mostra que o seu valor não está em coisas passageiras, mas no sacrifício eterno do Filho de Deus. Nenhum aplauso humano pode se comparar ao que já foi feito por você ali. Pense no ladrão que estava ao lado de Jesus, no momento da crucificação. Ele não tinha feito nada que o tornasse digno aos olhos do mundo. Mas ao reconhecer quem Jesus era, ouviu a promessa: Hoje estarás comigo no paraíso. Esse episódio prova que não importa o quanto alguém tenha errado, a cruz continua sendo a maior declaração de valor. Na cruz, Jesus trocou a sua dor pela vida, a sua culpa pelo perdão, a sua condenação pela esperança. Ele tomou sobre si tudo aquilo que você não conseguiria carregar. É como se tivesse assinado uma carta de amor com as próprias feridas, para que você nunca duvidasse de quanto significa para Ele. A cruz também revela que o amor de Deus não é teórico, mas prático. Muitas pessoas podem dizer que amam, mas Jesus demonstrou esse amor de forma radical, entregando tudo. Se Ele estivesse disposto a morrer em seu lugar, não há dúvida de que você tem um valor incalculável diante dele. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19 está escrito: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse é o preço que foi pago por você. Talvez você já tenha se sentido descartável, como se sua vida não tivesse peso algum. Mas a cruz contradiz essa mentira. Ela grita ao mundo inteiro que você é amado de tal maneira que o próprio Filho de Deus achou que valia a pena entregar tudo por você. E mesmo que o mundo tente apagar esse valor, a cruz é uma marca eterna que ninguém pode anular. Ela permanece como o maior selo de amor já registrado na história da humanidade. Sempre que surgir a dúvida sobre o quanto você vale, olhe para a cruz e encontre a resposta. E é justamente nesse entendimento que um novo horizonte se abre. Porque se Jesus provou o seu valor na cruz, então há algo maior reservado para você. Um propósito eterno que só pode ser encontrado nele. Você não está aqui por acaso. Cada detalhe da sua vida foi planejado por Deus com um objetivo maior. Em Efésios capítulo 2, versículo 10 está escrito: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso significa que sua existência carrega uma missão que vai além de simplesmente viver o dia a dia. Talvez o mundo tenha tentado convencer você de que não serve, de que não tem valor, ou de que não tem utilidade alguma. Mas quando você olha para a palavra, percebe que Deus já havia preparado um caminho específico para a sua vida. Assim como Neemias foi levantado para reconstruir os muros de Jerusalém, você também foi chamado para edificar algo que só você pode realizar. Muitas vezes as pessoas buscam sentido em conquistas passageiras, diplomas, bens, status,
reconhecimento. Tudo isso pode até trazer satisfação momentânea, mas não é suficiente para preencher a alma. O verdadeiro propósito só é encontrado quando você se alinha ao plano eterno de Deus para a sua vida. Pense em Abraão. Ele foi chamado para deixar sua terra, sua parentela e seguir rumo a um lugar desconhecido. Aos olhos humanos parecia um salto no escuro, mas para Deus era o início de uma grande promessa. Assim também acontece com você. Quando responde ao chamado de Cristo, descobre um propósito maior que o próprio entendimento. Esse propósito não se limita a grandes feitos diante dos olhos do mundo. Ele também se manifesta nas pequenas ações do dia a dia. Um gesto de amor, uma palavra de encorajamento, uma atitude de fé. Tudo isso pode ser parte das boas obras que Deus preparou. E é justamente nessas atitudes que o reino de Deus se revela. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso mostra que seu destino não é de acaso, mas de propósito. Há uma rota preparada pelo próprio Criador para você trilhar. É natural que, em alguns momentos, você questione o porquê das lutas ou das dificuldades, mas até esses desafios fazem parte da preparação para o propósito. José só chegou a ser governador do Egito porque passou por etapas dolorosas que o moldaram. Do mesmo jeito, suas batalhas também podem estar construindo você para algo maior. Quando você descobre que tem um propósito em Cristo, sua vida ganha direção. Você não anda mais perdido, tentando se encaixar em lugares que não foram feitos para você. Agora você caminha com consciência de que cada passo faz parte de uma missão eterna. E é justamente quando esse entendimento se torna real que surge um novo convite. Se existe um propósito para a sua vida em Cristo, o que falta é dar o próximo passo para viver plenamente esse chamado. E é sobre isso que vamos refletir no capítulo seguinte. Jesus não fala apenas de um futuro distante, ele fala do presente. Hoje mesmo, neste exato momento, ele chama você para abrir o coração. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O convite é pessoal, e ninguém pode responder por você. Muitos acham que precisam estar perfeitos ou resolver toda a vida antes de aceitar esse chamado. Mas a verdade é que Jesus vem justamente ao encontro da sua imperfeição. Ele não espera que você se arrume por completo para depois se apresentar a ele. Ele entra para transformar você a partir de dentro. Pense em Zaqueu. Ele era desprezado pela sociedade, considerado um pecador e indigno, mas bastou ouvir que Jesus passaria por ali para subir em uma árvore e enxergar o Mestre. E foi justamente na casa de Zaqueu que Jesus escolheu entrar. Isso mostra que o convite é para todos, independentemente da condição. O coração humano muitas vezes levanta barreiras: medo, vergonha, orgulho. Mas nenhuma dessas barreiras é grande demais para impedir o amor de Cristo de se aproximar. Basta uma decisão, ouvir a voz dele e abrir a porta. Esse gesto muda destinos. É importante entender que esse convite não é frio ou impessoal. Jesus não está chamando apenas uma multidão. Ele está chamando você pelo nome. Assim como chamou Samuel na madrugada, repetindo até que ele entendesse, ele continua chamando hoje, com paciência e amor. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 está escrito: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o tom do convite. Não de cobrança, mas de descanso. Ele não pesa fardos, ele alivia ombros cansados. Talvez você se pergunte: e se eu abrir a porta, o que vai acontecer? A promessa é clara: ele entrará e fará morada. Isso significa companhia, amizade, intimidade. Não é apenas uma visita rápida, mas uma presença constante que muda o ambiente da vida. Esse convite é urgente, não porque Cristo tenha pressa, mas porque o amanhã não está garantido. A oportunidade que você tem de se render a Ele é hoje. E cada vez que adia essa resposta, você prolonga a distância de experimentar uma vida plena. E talvez seja exatamente neste ponto que tudo se conecta. Se Ele te criou de forma única, se o mundo não define o seu valor, se em Cristo você tem identidade e propósito,
E se a cruz já provou o quanto você vale? Então o próximo passo é simples: abrir a porta do coração e deixar que ele entre. Agora que você entendeu que o seu valor não está no que o mundo diz, mas naquilo que Deus já declarou sobre você, a pergunta é: o que vai fazer com essa verdade? Vai continuar vivendo como se fosse apenas mais um na multidão? Ou vai decidir caminhar como alguém que carrega identidade, propósito e um chamado eterno? A escolha está diante de você, e só você pode dar o próximo passo. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde apenas para si. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com 2 pessoas que precisam ouvir isso hoje. Você pode ser um instrumento para lembrar alguém do valor que tem em Cristo. Afinal, uma palavra de vida pode transformar destinos, e essa transformação pode começar através de você.